Hoje, o Fala Futebol traz na bagagem os 5 maiores clássicos do mundo. As rivalidades entre os clubes de futebol são uma das coisas mais emocionantes e intensas do esporte mais popular do mundo. Quando dois times se enfrentam em campo, muitas das vezes não é apenas uma batalha pelo resultado do jogo, mas também um confronto entre culturas, tradições e paixões regionais. As rivalidades podem ser formadas por uma variedade de razões, desde diferenças geográficas e históricas até desavenças políticas e culturais. Em alguns casos, essas rivalidades se tornam tão intensas que ultrapassam as fronteiras do esporte e afetam até mesmo a vida cotidiana das pessoas que torcem por esses times. Neste vídeo exploraremos as 5 mais famosas rivalidades entre clubes de futebol em todo o mundo e como elas se desenvolveram ao longo do tempo. Fique atento até o final e veja cada batalha, pois as 3 últimas vão além do campo. A 5ª maior rivalidade fica na Inglaterra, entre Manchester United e Liverpool. Desde antes das glórias dos clubes, Liverpool e Manchester são cidades rivais. No século XVIII, Liverpool era referência de porto marítimo no Reino Unido. No século XIX, a construção do canal de Manchester criou a ira nos políticos de Liverpool, que viram a cidade deixar de ser referência única no ramo e passou a ter competição. Liverpool e Manchester são separadas por cerca de 60 quilômetros. Apesar de ambas brigarem pela influência regional, as duas são importantes para a economia do Reino Unido. Criadores do esporte mais popular do mundo, os ingleses veem essa competitividade sair do Canal do Porto para dentro das 4 linhas. Desde 1972, esses dois vêm brigando pelo topo da Inglaterra. Manchester tem 20 conquistas e Liverpool, por sua vez, conquistou 19 vezes a Premier League. A rivalidade entre Liverpool e Manchester United vai além do futebol, com as cidades em si sendo frequentemente comparadas e contrastadas em termos de cultura, história e identidade. A competição por supremacia na região do noroeste da Inglaterra tem sido intensa e os jogos entre Liverpool e Manchester United são sempre emocionantes e carregados de tensão. Além disso, ambos os clubes têm sido bem-sucedidos em suas respectivas histórias, com uma longa lista de títulos nacionais e internacionais. Isso aumenta ainda mais a rivalidade, pois os torcedores de ambos os clubes estão ansiosos para reivindicar a superioridade sobre o outro, e por isso é considerada a rivalidade mais amarga da Inglaterra, fazendo com que todo jogo tome proporções mundiais. E no 4º lugar, temos o clássico italiano. Milan e Internazionale também entram neste seleto grupo. Mesmo não sendo os maiores campeões da Itália, pois este nome cabe à Juventus, Milan e Internazionale têm a maior rivalidade do país. O Milan foi fundado em 16 de dezembro de 1899 por homens de negócios ingleses e suíços. As ideias se divergiam e conselheiros e sócios não concordavam, pois na direção interna do time entendiam que o Milan era um time local. Por isso, não tinha que focar em jogadores estrangeiros. Já os sócios tinham a ideia que os jogadores internacionais iriam ter papel de grande importância para o clube. E assim deixaram o time e fundaram a Internazionale de Milano, já mostrando no nome do clube a internacionalização dos jogadores. Milan e Inter, além da rivalidade, divide o estádio San Siro, também conhecido como Giuseppe Meazza, um dos estádios mais famosos e icônicos do futebol mundial. Ele está localizado na cidade de Milão, na Itália, e é compartilhado pelos 2 principais clubes da cidade, o Milan e a Inter. Os torcedores dos 2 clubes são famosos por sua paixão e engajamento durante jogos no San Siro, criando um ambiente de arrepiar para jogadores e espectadores. A rivalidade entre as 2 torcidas é palpável e torna cada partida ainda mais emocionante. São 19 títulos nacionais para cada lado, uma rivalidade que mexe não somente a cidade local, mas também o país. E quando os clubes estão em boa fase, a rivalidade alcança a muitos países pelo mundo. Ambos os clubes tiveram grandes momentos de glória, com o Milan conquistando 7 títulos da Liga dos Campeões, enquanto a Inter ganhou 3. Ambos também já foram campeões italianos várias vezes. Uma rivalidade que nunca acaba e traz a cada jogo uma pitada de novas emoções. E no 3º lugar, como uma das maiores rivalidades no mundo, fica o clássico entre Rangers e Celtic, uma rivalidade religiosa, uma rivalidade que tomou contorno muito maior que o esporte. Sendo o Celtic católico e o Rangers protestante, o clássico é marcado por batalhas extracampo. O número de assaltos, confrontos, desacatos e mortes provocadas nas horas que seguem a cada partida é assustador. No final dos anos 90, a cada término do clássico, aumentavam o número em 9 vezes de pacientes dando entrada em hospitais da cidade, após as partidas. A rivalidade era tão absurda
que até o final da década de 80 o Celtic não contratava jogadores protestantes e, por sua vez, o Rangers não contratava jogadores católicos, colocando até por muitas das vezes o futebol por segundo plano, tendo como princípios as suas ideias e crenças. Política e religião eram chamadas ao clássico a cada jogo. A rivalidade também é alimentada por questões de nacionalismo escocês e identidade cultural. O Rangers é muitas das vezes conhecido como representando a comunidade protestante e unionista, enquanto o Celtic é visto como representando a comunidade católica e republicana. Essas tensões muitas vezes se manifestam em confrontos entre torcedores fora do campo de futebol. No entanto, é no campo que a rivalidade entre Rangers e Celtic é mais evidente. Os jogos entre esses dois clubes são frequentemente descritos como batalhas e guerras. As partidas são geralmente muito disputadas, com muitos gols e jogadas duras. A atmosfera é frequentemente descrita como eletrizante, com os torcedores cantando músicas e gritando palavras de ordem em apoio aos seus times. E no segundo lugar, Boca Juniors e River Plate, um clássico argentino. A rivalidade entre Boca Juniors e River Plate é uma das mais acaloradas do futebol mundial. Os dois clubes argentinos são os mais populares do país e estão localizados em Buenos Aires, a capital da Argentina. A rivalidade entre as duas equipes se estende por mais de um século e é conhecida como Superclássico. Alguns dos jogos mais intensos e emocionantes do futebol sul-americano aconteceram entre esses dois times. Os jogos entre Boca Juniors e River Plate são conhecidos por sua atmosfera elétrica e apaixonada, com as torcidas criando um ambiente hostil e intimidador para os jogadores adversários. A torcida do Boca Juniors é conhecida como La 12, enquanto a torcida do River Plate é conhecida como Los Borrachos del Tablón. Os jogadores que representam esses dois clubes são conhecidos como heróis para suas respectivas torcidas. Os jogadores que conseguem marcar gols contra o rival são imortalizados na história do clube. A rivalidade entre Boca Juniors e River Plate não se limita apenas aos campos de futebol. As duas torcidas são conhecidas por seus confrontos violentos e incidentes de vandalismo antes e depois dos jogos. A segurança é uma preocupação constante em jogos entre esses dois clubes. Além disso, a rivalidade entre Boca Juniors e River Plate transcende o esporte e é um reflexo da história, cultura e sociedade argentina. A rivalidade é muitas vezes vista como um confronto entre os bairros de La Boca e Núñez, que são as áreas em que os clubes estão localizados. La Boca é conhecido por ser um bairro mais humilde e operário, onde se encontra mais torcedores do Boca, enquanto Núñez é visto como um bairro mais rico e elitista, onde se encontra mais torcedores do River. Durante as oitavas de final da Libertadores de 2015, houve um confronto entre Boca e River no estádio de La Bombonera. Na volta do intervalo, enquanto os jogadores do River se preparavam para entrar em campo através do túnel, torcedores do Boca lançaram gás de pimenta nos jogadores do River, forçando a interrupção do jogo e resultando em consequências para o time do Boca, incluindo a eliminação na justiça pela Conmebol. Agora, este clássico tem uma nova página na mesma Copa, e agora no ano de 2018. O clássico entre Boca Juniors e River Plate sempre foi marcado por rivalidades entre as torcidas. A final internacional entre os dois times não foi exceção. O clima sempre é tenso quando esses dois times se enfrentam, e na final da competição mais importante da América não foi diferente. Inicialmente, a primeira partida seria disputada em 10 de novembro no estádio de La Bombonera, em Buenos Aires, mas acabou sendo adiada para o dia seguinte devido ao mau tempo. Já a segunda partida, que aconteceria em 24 de novembro no estádio Monumental de Núñez, também em Buenos Aires, foi adiada após um ataque ao ônibus do Boca Juniors durante o trajeto para a partida. Por questão de segurança, a Conmebol confirmou o jogo para o dia 9 de dezembro no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. A rivalidade entre esses dois times é tão intensa que a partida teve que ser levada para fora da América do Sul e finalizada na Europa. A atmosfera é tensa e o clima é pesado, com vários jogos adiados devido a uma rivalidade sem limites. O jogo consegue ter um fim no campo da Europa, com o River Plate se consagrando campeão, vencendo por 3-1 o maior rival. Em segundo lugar, o Superclássico toma proporções mundiais, quando o assunto é rivalidade. E no topo do mundo, o clássico mais conhecido do mundo, Real Madrid e Barcelona. O mundo para ver esse clássico. A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona é considerada a maior e mais intensa do futebol mundial. Essa rivalidade transcende o campo de futebol e envolve aspectos históricos, culturais e políticos que fazem parte da história da Espanha. Enquanto o Real Madrid representa a capital espanhola e é associado à monarquia e ao poder centralizador, o Barcelona é um símbolo da cultura catalã,
e da luta por sua independência. Esses dois clubes se enfrentam há décadas, proporcionando momentos épicos e emocionantes para seus torcedores em todo o mundo. As equipes se enfrentaram pela primeira vez na semifinal da Copa de la Coronación, precedente da atual Copa do Rei, em 1902, com vitória do Barcelona por 3-1. Porém, as animosidades só se intensificaram anos depois, em 1953, quando Alfredo Di Stéfano, contratado pelo Barcelona, acabou assinando com o Real Madrid, que na época estava em decadência, mas logo se tornaria um dos maiores times da história com o jogador argentino. Desde então, os confrontos entre as equipes foram marcados por momentos de tensão, como a final da Copa de 1968, quando torcedores do Real Madrid atiraram garrafas no gramado após a vitória do Barcelona. Uma das maiores rejeições também entre o El Clássico foi quando Luís Figo, uma das maiores estrelas do Barcelona no final da década de 90, conquistou o respeito e a admiração dos fãs do futebol com sua habilidade e carisma. No entanto, em 2000, após 5 anos de sucesso no clube catalão, Figo fez uma escolha que até hoje é considerada imperdoável pelos torcedores do Barça. Ele trocou o time pelo Real Madrid por uma quantia recorde da época, de 60 milhões de euros. Essa mudança para o maior rival, tanto esportiva quanto politicamente, deixou o coração dos torcedores do Barcelona partido e a imagem do jogador manchada para sempre. Figo passou de ídolo a um dos jogadores mais odiados pela torcida. O reencontro entre Figo e Barcelona ocorreu em 21 de outubro de 2000, no Camp Nou, diante de mais de 100 mil torcedores. O jogador foi recebido com uma das maiores vaias já registradas na história do futebol, e os fãs o chamavam de traidor e mercenário. Figo viu dezenas de faixas ofensivas sendo exibidas pelos torcedores. Em 26 de junho de 1983, em partida válida pela Copa da Liga Espanhola, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram no estádio Santiago Bernabéu. O destaque da partida ficou por conta de um verdadeiro gol de placa anotado por Diego Armando Maradona, então craque do time catalão. Maradona recebeu um passe em profundidade, arrancou com a bola nos pés, passou pelo goleiro Agustín e com o gol vazio ainda teve tempo de deixar o desesperado Juan José se chocar com a trave de forma constrangedora. O gol foi tão impressionante que até mesmo os torcedores do Real Madrid, abismados com o lance, deixaram de lado a rivalidade e protagonizaram uma das mais belas cenas do clássico, gritando o nome do jogador argentino após o gol. O jogo terminou empatado em 2-2, mas o gol marcado por Maradona ficou para sempre na memória dos fãs de futebol como uma obra-prima. E tem mais. O Clássico dos Aplausos aconteceu em 19 de novembro de 2005, quando o Barcelona, liderado por Ronaldinho e Frank Rijkaard, visitou o estádio Santiago Bernabéu para mais um jogo da Liga Espanhola. Apesar de ser favorito, ninguém esperava a atuação memorável que o craque brasileiro iria protagonizar naquele dia. Com 2 gols incríveis, Ronaldinho arrancou aplausos até mesmo dos torcedores do Real Madrid presentes no estádio merengue, que se levantaram de suas cadeiras para reconhecer a genialidade do jogador do Barça. Além dos gols de Ronaldinho, Samuel Eto'o abriu o placar para o time catalão, que venceu por 3-0. Muitos consideraram aquela a melhor apresentação individual de Ronaldinho em sua carreira, o que lhe garantiu a bola de ouro daquele ano. O jogo ficou marcado para sempre na história do futebol mundial como um exemplo de fair play e respeito entre adversários. Um momento em que a rivalidade foi deixada de lado em nome da arte do futebol. Amor, ódio, rejeição, admiração, respeito e muito futebol bonito, como se cada jogo fosse um espetáculo. Tudo isso está envolvido no maior clássico do mundo. A rivalidade toma proporções maiores quando Messi se torna nome principal do Barça e Cristiano Ronaldo se torna principal nome do Real Madrid, pois além da rivalidade dos times, agora a rivalidade se estende aos 2 jogadores. A rivalidade entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é uma das mais famosas do mundo do futebol. Embora tenham jogado em times diferentes, suas carreiras coincidiram quando Messi jogava pelo Barcelona e Ronaldo pelo Real Madrid, 2 dos maiores clubes da Espanha e da Europa. Durante anos, os 2 jogadores disputaram o título de melhor jogador do mundo, e suas performances foram um dos principais motivos para intensificar a rivalidade do El Clássico. Enquanto Messi se destacou por sua técnica, habilidade e visão de jogo impressionante, Ronaldo era conhecido por sua velocidade, potência e capacidade de marcar gols em qualquer situação. A rivalidade entre os 2 jogadores atingiu seu auge quando se enfrentaram em clássicos do futebol espanhol, onde cada um tentava superar o outro. A rivalidade Messi e Ronaldo também gerou uma série de discussões e debates acalorados entre fãs de futebol, muitos argumentando sobre quem era o melhor jogador do mundo. Embora ambos tenham alcançado enormes sucessos em suas carreiras, com Messi conquistando diversos títulos nacionais e internacionais com o Barcelona e Ronaldo fazendo o mesmo com o Real Madrid, a rivalidade entre os 2 jogadores sempre esteve presente. No entanto, apesar da rivalidade no campo, tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo sempre mostraram respeito mútuo e admiração pelo talento do outro. Tem muito o que apreciar ainda, pois esse clássico sempre será o maior clássico do mundo.